Agora, estamos gravando, né, começando a terceira aula do segundo módulo, Governança Territorial. Esse é o curso online, Governança Territorial para Prevenção a Incêndios, né? Curso que está sendo feito aqui pelo INGET, Instituto Nacional de Gestão, Educação, Tecnologia e Inovação, um convênio aí com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, também com a Superintendência do IBAMA do Ceará no apoio, e a parceria com a rede Eco-Ceará de Agroecologia e com o Sindicato da Agricultura Familiar de Boa Viagem. Esse é um curso que está dentro do projeto Raízes Sustentáveis, né, procura tratar da questão da adaptação climática nos sertões cearenses. Tem um conjunto de iniciativas relativas a esse projeto no litoral e no semiárido. O semiárido tem a ver com a prevenção a incêndio. Já fizemos algumas atividades no território de Boa Viagem. E eu quero dizer para vocês que, apesar do curso ser aqui no Ceará, né, ele é um curso online, então, logicamente, que a experiência de vocês, mesmo que seja de outros estados e tudo, é muito válida, né, para nós e para esse curso, né. Na próxima semana, nós já estamos com um módulo preparado, né, para começar, de prevenção de incêndios, com o pessoal do Prego Fogo do IBAMA. Já está acertado isso, né, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Também sobre a aula de sábado, Regina, aí eu não sei, a gente não chegou a combinar, mas está inicialmente marcado para as 17 horas. Né? No sábado passado, nós começamos um pouco mais cedo, 16 horas. Então, também, se você tiver disponibilidade, o pessoal achar melhor começar mais cedo, a gente pode começar também um pouco mais cedo, tá bem? Então, Tá é isso. ótimo. Oi? Tá ótimo. Tá bom, então. Então, pela professora tá ok, vamos ver, né, se a gente consegue, se há interesse aí do pessoal de começar essa aula de sábado, a próxima aula, portanto, começar, em vez de começar às 5 horas, começar às 4, tá bem? Mas isso a gente vai conversar adiante. Vamos começar logo o curso, né? E com a Regina aqui à frente desse módulo. Olá, boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer novamente pelo convite, pelo espaço, Rafael, toda a equipe do INGET, que está promovendo esse curso. Que bom reencontrar vocês aqui na aula de hoje, nosso segundo momento juntos. Eu vou iniciar a apresentação. Vocês só me falam se estiver ok, se estiver tudo direitinho. Vocês estão conseguindo visualizar a tela cheia da apresentação? Tá, beleza. Ótimo. Então, hoje é nosso terceiro encontro do módulo 2. Vocês tiveram o primeiro encontro com o professor Jaime no sábado. Na terça, nós nos encontramos pela primeira vez. E para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou só rememorar um pouco do que foi tratado na aula anterior. Nós estamos seguindo uma linha nesse módulo 2. Nós iniciamos com o professor Jaime, que apresentou à turma os princípios da resiliência dos sistemas socioecológicos, que são aqueles 7 princípios que vocês já receberam a apostila, já receberam o material, e que ele trata de diversos aspectos de interação, de governança, de resiliência dos sistemas. E na aula anterior, que ocorreu na terça-feira, dia 14, nós trabalhamos especificamente 2 pontos, de forma mais profunda, que foi o tópico sistemas socioecológicos, que trata da interação entre pessoas e natureza, como numa perspectiva integrada, numa perspectiva de interdependência, de não isolamento. Nós vimos até exemplos de como funcionam as respostas da natureza e como elas podem interferir ou não de formas diferentes, por exemplo, na agricultura familiar. E nós trabalhamos também na perspectiva de território
E com o território, nós trabalhamos mais o tema do bioma Caatinga, que é o bioma de interesse, já que a maioria dos cursistas estão dentro desse território, que é abrangido pelo bioma Caatinga. Então, nós conseguimos visualizar um pouco do que é o território, onde ele se situa, quais são os principais impactos a nível territorial, quando há incidência de fogo, de incêndios. Nós trabalhamos todos esses temas na aula anterior. Quem não pôde estar, eu faço o convite a acessar aqui no chat a aula que foi gravada e que estará disponível lá para os alunos que não puderam estar conosco. Bem, hoje nós trabalharemos de forma mais específica o tema governança territorial. E lembrem que a ideia também é que nossa aula ela possa ser participativa, possa ser interativa, a exemplo do que foi a aula passada, tá bem? Na aula de hoje, nós temos alguns objetivos ou interesses que podem ser modificados, que podem ser alterados conforme for passando nossa interação aqui durante a aula. Nossa ideia hoje é ter uma abordagem focada no tema governança territorial e sua relação com os princípios da resiliência socioecológica, que foram os princípios que vocês visualizaram lá com o professor Jaime. Também ter algumas ideias, conversar, debater um pouco sobre como comunidades podem se organizar para prevenir incêndios, ou para mesmo fortalecer alguns desses princípios da resiliência que não estejam diretamente ligados com as questões de incêndio, mas sim de governança, de território. E, conforme também nós combinamos na aula passada, nós vamos estar tendo uma visualização sobre leis, certo? Então, hoje nós também estaremos aqui conhecendo um pouco da Lei 14.944, do ano de 2024, que trata do manejo integrado do fogo, tá bem? Então, para que vocês possam visualizar, essa é a ideia geral da aula de hoje. Caso vocês tenham dúvidas, comentários, sugestões, podem interromper, podem abrir o microfone, tá certo? Bem, então, começando com o tema governança territorial. Alguém se sente à vontade de falar resumidamente o que é que entende quando escuta a palavra governança? Você já conhece esse tema? Qual é o sentimento quando visualiza essa expressão? Governança territorial. O que é que vocês imaginam? Posso deixar depois também um chat interativo para que vocês possam comentar com palavras ou expressões curtas, tá bem? Bem, então, sobre o tema governança territorial, de forma resumida, a gente pode entender a governança territorial como um modo como comunidades, instituições juntas decidem sobre o uso da terra, da água, dos recursos naturais, mas também de outros recursos e fontes existentes ali dos territórios, certo? Trata muito da gestão compartilhada desses recursos a nível territorial. Então, a governança territorial em uma comunidade, em um nível local, ela geralmente ocorre junto com instituições, órgãos públicos e organizações sociais. Essas organizações sociais, elas têm diferentes escalas, diferentes níveis de atuação, geralmente no território, diferentes formatos e constituições. Geralmente, ela está muito ligada às tomadas de decisões, por exemplo, comitês de bacias no território, é uma instância de governança compartilhada, com copartes, certo? Ela trata muito também
dos processos, dos acordos e das relações de poder que determinam como o território ele é cuidado, qual o olhar, qual a expectativa para aquele território. Também ela abrange né, quem participa, quais são os atores que participam dos processos, das tomadas de decisões, e como os benefícios e responsabilidades são compartilhados. Então, a governança, quando a gente traz essa perspectiva de governança, ela não é o mesmo que o governo quanto instituição, que o governo, a exemplo, ela não trata diretamente de uma prefeitura, de um governo do estado, de um governo federal, como o caso brasileiro, mas ela é um instrumento mais local, ela pode ser um instrumento mais local, um instrumento mais diverso, um instrumento mais integrativo de diferentes instituições, setores, movimentos, organizações comunitárias. Então, essa é a ideia geral do que é uma governança territorial, e ela incide diretamente sobre a vida das pessoas daquele território, sobre a paisagem, sobre o uso dos recursos, tudo bem? Enquanto a gente fala de governo, essa é importante, esse é um ponto para a gente fixar. O governo, ele geralmente está mais atrelado a instituições formais, políticas públicas, certo? Já a governança, ela é realmente esse conjunto, essa união de atores que influenciam diretamente sobre os territórios, tudo bem? Por exemplo, agricultores e agricultoras familiares, quando estão organizados em grupos, associações comunitárias, escolas, igrejas, ONGs, as ONGs que atuam nos territórios, brigadas voluntárias de incêndio, já que incêndio é um tema guarda-chuva do nosso curso, órgãos ambientais, sindicatos, prefeituras, podem somar, podem ser atores, são exemplos de atores que podem integrar ali uma instância de governança territorial. Então, quando a gente tem uma diversidade, tem uma redundância de atores, a gente tem uma governança territorial mais fortalecida, certo? Nesse sentido, nós trabalhamos o tema de governança territorial. Bem, geralmente ela está muito atrelada, como eu já coloquei, à gestão da vida no território, mas também à gestão dos recursos, e ela geralmente contribui para saberes, práticas, tomadas de decisões, já que ela reúne diversos tipos de conhecimentos, não somente conhecimentos acadêmicos, mas também diversas outras formas de sabedoria. Para se ter uma boa governança territorial, geralmente é necessário ter um bom nível de cooperação e de confiança, certo? Então, se você tem bom nível de cooperação e confiança naquele território, geralmente você desabrocha laços mais fortes de governança. Ela também reconhece que os problemas e as soluções de um território, esses problemas e soluções não pertencem a uma pessoa, a um proprietário de terra, por exemplo, a uma família de agricultores, ou somente à prefeitura, ou somente ao IBAMA, ou somente a qualquer outro órgão que atue, mas todas essas problemáticas e possíveis soluções, elas pertencem à coletividade. Elas são mais eficazes quando há uma coletividade dentro da consolidação dessas soluções, dessas respostas, dessas práticas, que pode tanto fortalecer quanto enfraquecer as decisões sobre os locais. Certo? Isso pode impactar tanto no manejo de fogo, mas também a conservação das águas, a recuperação do solo, a proteção da vegetação nativa. Para dar um exemplo bem prático, assim, de como essas teias elas podem se fortalecer. Na rede Ecoceará, nós temos um agricultor que com sua família é proprietário de uma terra,
E ele começou a fazer a transição agroecológica e foi convidando outras pessoas da comunidade. E isso foi fortalecendo ali aquele território. Daí eles começaram a construir um grupo. Nesse grupo, eles tratam não somente questões voltadas à produção, mas também à certificação. E ali se criou, se instaurou um certo nível de governança territorial que deu impactos positivos, não só para a família, mas para a comunidade. Inclusive, esse pequeno grupo de agricultores e agricultoras convidaram órgãos públicos, ONGs, para dialogar e fortalecer o grupo na gestão do território. Então, esse é um exemplo de como pode funcionar a governança territorial. Geralmente, a governança, ela possui algumas características. Eu destaquei algumas, certo? Para vocês, para a gente dialogar sobre elas daqui a um momento. A governança, ela geralmente, ela é participativa, ela garante voz para todos que estão ali dentro daquela instância organizada, assim. Então, uma das ideias centrais é garantir que todas as vozes possam ser ouvidas, possam ser escutadas. Então, a escuta é um processo muito interessante para se construir governança. Isso significa o quê? Que as decisões, elas não são tomadas apenas pelos líderes. Não é só o presidente da associação que decide, não é só o prefeito, não é só um vereador, uma vereadora, não é só o técnico, a técnica que vai lá, mas ela deve envolver quem vive, quem trabalha no território, quem vivencia diariamente todo o entorno ali daquele território. No caso, como a gente apresentou na aula passada, a Caatinga, mas pode ser o território de uma comunidade, de um bairro, de uma escola, há diferentes escalas territoriais, tudo bem? Geralmente, ela inclui a participação nessa voz crianças, mulheres, homens, jovens, idosos, povos tradicionais, diferentes gerações, diferentes formas de pensar, por entender que essas diferentes vozes têm saberes e percepções diferentes sobre o ambiente. Por isso é importante escutar esses diferentes segmentos da sociedade para uma instância de governança local. A escuta e o diálogo, ela é uma parte fundamental para a construção de soluções mais justas, mais eficazes, principalmente quando a gente trata do contexto rural, certo? Porque, além de gerar um espaço de escuta, esse espaço de escuta ele pode se transformar também em um espaço de pertencimento, pode despertar um sentimento de pertencimento de todos que estão ali e estimular essa participação de uma forma mais prolongada, certo? Então, não é centrada em uma liderança, senão no todo e na coletividade. A governança, ela também, partindo dos princípios da resiliência dos sistemas socioecológicos, ela deve ser policêntrica. O que é policêntrica? É que não há um centro, não há um órgão central ali naquela instância de governança territorial. Por exemplo, não é só a associação que comanda as decisões, senão é a associação junto com os órgãos públicos, junto com os grupos de agricultores que existem naquele território, certo? Brigadas comunitárias, se for o caso, órgãos ambientais, entendendo que essa diversidade de instituições, essa diversidade de órgãos, de atores, ela se complementa e ela fortalece as tomadas de decisões a nível local. Ao invés de concentrar o poder ali em uma instituição, em um órgão, a governança policêntrica, ela cria redes de responsabilidades que são interligadas e que cada ator, cada setor, cada instituição pode contribuir dentro das suas possibilidades, dos seus conhecimentos, dos seus objetivos, das suas perspectivas. Essas diversidades dos centros decisórios
ela vai tornar o sistema local mais resiliente, mais forte, mais fortalecido, e com melhores respostas. Ela tende a dar melhores respostas no caso no caso de houver falhas, sinistros, certo? E também ela fortalece a própria ideia de continuidade desses processos locais, territoriais. Outra característica muito importante quando a gente trabalha o tema da governança territorial é que a governança territorial ela tem um interesse em ser adaptativa, certo? Ou seja, o que é ser uma governança adaptativa? É uma governança que é capaz de aprender com a prática, de se ajustar quando for necessário, que não é ali engessada. É uma governança que é mais maleável, que é realmente adaptativa, como o próprio nome já sugere. Entendendo que o território ele é dinâmico, certo? Quando você trabalha um território, você trabalha mudanças de clima que podem ocorrer, erosões do solo, outros tipos de desgastes do solo, um incêndio que não está previsto para acontecer, mas acontece. Então, são diferentes tipos de situações que podem ocorrer no território e que torna ele dinâmico, por isso precisa-se ter uma governança muito adaptativa, muito maleável dentro da perspectiva do território, já que se ela for engessada, ela não deve responder tão bem a essas dinâmicas imprevistas que podem ocorrer ao longo do caminho. Cada experiência, cada erro, cada acerto, eles devem ser considerados para fins de fortalecer a capacidade da comunidade de responder aos desafios. Por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para algumas comunidades, que foi aquele grande desastre que abalou o Brasil inteiro, para algumas comunidades despertou um fortalecimento da governança nos territórios, visando, inclusive, ter respostas, pensar adaptações para caso ocorram outras situações de emergência como aquela. Enquanto algumas outras comunidades estavam um pouco mais adaptadas, estavam um pouco mais com previsões para caso ocorressem sinistros e responderam de forma diferente quando veio a grande enchente. Então, essa é uma característica muito importante, ser adaptativo, certo? Considerando também que quando você é adaptativo, você tem aprendizagens constantes e você não trava o processo de governança local. Se vocês quiserem fazer algum comentário, certo? Eu trouxe aqui um exemplo da cidade de Ipaporanga, no Ceará, do território de Ipaporanga, no Ceará, que é o projeto Jovem Bombeiro Voluntário. Eles estão formando turmas com jovens para que esses jovens possam ter respostas a incêndios, a imprevistos nos territórios. Então, para a gente visualizar um exemplo de governança que tem funcionado, que está pertinho da gente, e que, se quem sabe, futuramente a gente possa conhecer essas experiências ou outras, tudo bem? Mas, além desse projeto, você pode também visualizar outras instâncias de governança nos territórios, como eu já citei a organização de grupos de agricultores, os comitês locais, comitês de bacias, comitês gestores, são exemplos que, inclusive, existem no nosso estado, do Ceará, e que já atuam em diversas áreas e diversos territórios com respostas diferentes, sempre prezando o diálogo, a corresponsabilidade e o aprendizado. Tudo bem? E aqui eu queria dar uma pausa na apresentação
e abrir o microfone para vocês. Quais são os espaços de governança que você conhece nos seus territórios e como eles beneficiam a coletividade, entendendo a governança não como governo, mas sim a governança como uma reunião de múltiplos atores. Eu vou interromper aqui, vou só voltar aqui a câmera, vou deixar essa pergunta e queria 2 ou 3 voluntários aqui para responder. Quais são os espaços de governança que vocês conseguem visualizar no território de vocês, ou então que de repente vocês participam? E como é que eles geralmente beneficiam, ou eles atuam ali no território? Quem se voluntaria? Vou citar aqui alguns nomes, se vocês se animarem, podem abrir o microfone, tudo bem? A Vani Costa, Camila Braz, Isabel Rodrigues, o Joab. Talvez o Joab possa também compartilhar um pouco de quais espaços de governança ele participa, acho, já que ele é de um dos grupos da Rede Eco Ceará. Joelma Garcia, Luciano Abreu, Manuel Neto, o Olímpio. Alguém que queira comentar? Joab, você quer falar rapidinho um pouco de como vocês se organizam enquanto grupo da Rede Eco Ceará, já que é um instrumento, um espaço de governança também? Ah, Manuel. Manuel, pode ligar o microfone. Boa noite, professora. Boa noite. Prazer estar na aula com a senhora. A gente tem aqui no território do Sertão Central uma governança em rede de agroecologia passando nas feiras. Tem as feiras do sindicato, tem em frente no Quixadá, todas as terça-feira. Aí tem a feira das instituições, do IAC, no Quixeramobim, do CETRA, da Reforma Agrária, do MST. É um tipo de governança em comercialização. Sim. Não é muita gente ainda, mas já tem um impacto bem legal, viu? E muito prestativo mesmo. Tem uma divulgação, beleza, já tem um. E também a feira que participa em Fortaleza aí, na Casa Comum, com apoio do sindicato, e é um tipo de governança, no meu ponto de vista, né? Sim, sim. E está beneficiando a coletividade, né? Essa é a ideia, quando você fala em governança, é que não está beneficiando só uma pessoa, ou só uma família, senão o coletivo, um todo. Alguém aqui que participa, muito obrigado, tá, Manuel? Parabéns pela experiência. Inclusive, quando você fortalece a economia, a gente tem um fortalecido sistemas socioecológicos também, já que a gente considera essa interdependência entre pessoas e natureza. Joab? Assim, a gente coloca, boa noite, né, gente? Eu coloco também assim, a questão do nosso grupo mesmo, né, que a gente que compõe a rede, né, da cooperação, né, da questão de um estar sempre ajudando o outro, seja nas dificuldades mesmo, né, nas dúvidas, tudo. E também a própria rede, né, com o incentivo do trabalho que está desenvolvendo, e também a questão das feiras, né, também, que hoje a gente participa juntamente com os demais da rede. Eu vejo como um apoio muito bacana. Agora, assim, a questão de grupo, né, eu coloco, Regina, como os grupos não governamentais mesmo, né? A gente chama o nosso lá de Grupo Litoral Leste, mas é um grupo muito participativo, né? Até coloca, assim, a colaboração de todos, mesmo assim, na questão da unidade, né? De um estar sempre, né, em mutirão, ajudando um ao outro, tudo muito bacana, sabe? Eu acho que isso fortalece, de qualquer forma, né, o, o grupo, né, como um todo. Isso. Sim, sim. Inclusive, essa perspectiva de grupo, né, como bem colocou o Joab, obrigado, Joab, pelas contribuições, o Manuel, ela acaba envolvendo múltiplos atores, né, quando você organiza um grupo de produção, por exemplo, o Manuel já citou aí que tem ONGs que estão apoiando esse grupo, estão fazendo interlocução com esses grupos,
O Joab citou o exemplo da rede Ecoceará, que também reúne vários grupos, mas que dialoga com os setores públicos, que dialoga com os mecanismos e ferramentas institucionais já existentes para fortalecer ali, aquele território, aquela comunidade. Então, essa é realmente a ideia de quando você trata de governança, né? E são espaços que acolhem, agregam múltiplos atores. Muito bem, obrigada pelas contribuições. Então, nós seguimos, certo? Rememorando o que é a governança, eu coloquei aqui ela como o coração da resiliência, né? Como um respiro ali para se ter territórios mais resilientes, mais adaptativos, seja a questão de prevenção a incêndios, seja a adaptação às mudanças climáticas, seja também a resiliência de sistemas relacionados à questão hídrica. Então, ela é um respiro, ela é um coração. Ela também deve unir pessoas, como bem colocaram aqui os colegas que já participam de alguns desses grupos. Ela também se propõe a unir instituições, já que eles também citaram exemplos de que, além de estarem em grupos, eles estão também em redes, e saberes, em torno de um mesmo propósito: cuidar do território como um bem comum, como um bem de todos, que deve ser protegido, fortalecido e cuidado. Onde há governança participativa, policêntrica e adaptativa, o fogo tende a encontrar limites, porque essa comunidade geralmente está ali mais apta a dar respostas eficazes à questão dos incêndios, por exemplo. A terra, ela se regenera, porque também aquele grupo, aquela gama de saberes, ela tem um conhecimento sobre a terra que, às vezes, é muito cultural, é muito ligado, tem uma ligação não só científica, mas sim de extensão, de vida das pessoas daquele território com a terra, certo? Cito dimensões de vida, porque, às vezes, para algumas comunidades tradicionais, a terra, ela não é só produção, ela não é só floresta, mas ela também pode ser espaço sagrado, ou um espaço de meditação, ou um espaço de reencontro, enfim, de vários espaços ela pode significar para determinado grupamento de humanos que vivem ali. Ela também visa que as comunidades prosperem com segurança e com dignidade, certo? Então, quando você, por exemplo, estabelece um comitê de bacias numa determinada região que tem um funcionamento, que ele é participativo, que ele dá voz e vez, ele tende, se ele é fortalecido a nível local, ou um comitê de segurança alimentar a nível local, ele tende a integrar pessoas, certo, a direitos fundamentais, a acesso a direitos fundamentais, e também pretende gerar dignidade para as pessoas que vivem ali naquele território. Sempre lembrando das questões espaciais, naturais, ambientais, que possibilitam diversos serviços, e oferecem diversos serviços às pessoas no entorno da região. Bem, aqui eu trouxe um quadro, eu tentei fazer um quadro resumo, assim, correlacionando os 7 princípios da resiliência que vocês viram lá com o professor Jaime no sábado, e como eles se aplicam na governança territorial. Bem? Então, dentro da conceito de resiliência, sistemas socioecológicos, existem 7 princípios, que nós rememoramos na aula anterior, e como a gente pode pensar cada princípio desses
atrelados a ter incidência ali de governança no seu território, na sua comunidade, no seu espaço de atuação. O princípio 1, que trata de diversidade e redundância, eu trouxe aqui um exemplo da atuação de vários grupos e instituições diversas, assim, atuando juntos para o bem comum daquele espaço. Por exemplo, redes que reúnem associações, escolas, brigadas, sindicatos. É um exemplo de diversidade e redundância para fins de governança territorial. Pensando no princípio 2, que trata da conectividade, eu pensei de trazer esse ponto da comunicação, né? Já que a gente vive nessa era digital, mas a comunicação, ela não ocorre somente de forma digital, mas também ela pode ocorrer em conversas entre vizinhos, entre comunidades, certo? Elas podem ocorrer em grupos de WhatsApp, por exemplo, existem redes, existem grupos, existem movimentos sociais que hoje se organizam em grupos de WhatsApp, antes se organizavam em grupos de e-mail, e tem uma comunicação rápida para dialogar, para ter respostas sobre determinadas situações que atingem os interesses daquele grupo. Pode também ocorrer com rádios locais, ou alertas sobre incêndio, alertas sobre sinistros. Tentei trazer isso um pouco de exemplos de como pode ocorrer essa conectividade, aí, trazendo o exemplo da comunicação. Variáveis lentas, certo? Considerando que cada território possui características próprias, possui atores que têm determinados níveis de respostas a determinados desastres, certo? Algumas variáveis lentas que podem ocorrer dentro da aplicação do princípio de resiliência é o monitoramento do solo, né, como nós vimos, a caatinga tem um solo muito propício para alastrar um incêndio, por exemplo, então, ter sempre esse olhar, esse monitoramento é importante, também o monitoramento da vegetação como um todo, do clima, né, e a própria aprendizagem com os sinais da natureza, já que quem vive ali no território consegue compreender sinais que, às vezes, quem está fora do território não consegue. No princípio 4, que são sistemas adaptativos complexos, eu trago o exemplo de ajuste de práticas, certo? Entender que tudo está ligado, tanto o solo, quanto a água, a vegetação, a comunidade, e que, olhando essa interligação de elementos naturais e humanos, deve sempre se ter em mente que são necessários ajustes nas tomadas de decisões, e, principalmente, esses ajustes, eles podem acontecer com base em experiências anteriores. Como eu citei aqui, o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, em algumas comunidades, gerou um impacto de organização posterior a esse sinistro, mas que influenciou nas novas tomadas de decisões, nas novas formas de olhar a adaptação ali sobre o território. Na aprendizagem, momentos como esse aqui, como esse curso que está reunindo vocês, que têm interesse no tema, são mecanismos de aprendizagem, mas também rodas de conversa, diálogos, reuniões, capacitação sobre o manejo da agroecologia, são formas de aprendizagem que envolvem também, trocas de saberes locais, não somente saberes científicos. Quando a gente considera aprendizagem, são os diversos saberes que devem ser considerados naquele território. A participação, né, sempre aquela perspectiva de dar a voz, de ter a escuta e de acolher diversos segmentos da sociedade que vivem ali naquele território, por considerar que esses diversos segmentos, eles têm diferentes olhares e podem trazer diferentes respostas
para os problemas ou para as questões que atingem o local. E, por fim, o princípio da governança policêntrica, uma forma de aplicação são vários atores, vários níveis de decisão conectados, então, vários atores, instituições ali reunidas para tomadas de decisões, certo? Tanto associações locais, como, por exemplo, Defesa Civil Municipal, que pode ser um órgão interessante para estar dentro dessa gestão. A nível estadual, pode-se ter uma Secretaria de Meio Ambiente, que está ali, ou mesmo municipal, comissões, comitês. A nível federal, pode-se ter o IBAMA, o ICMBio, enfim, pode-se reunir várias instâncias para aplicação de uma governança no território. Tudo bem? Essa tabela, esse material vai para vocês. Vou enviar para o Rafael. Então, eu destaquei aqui o princípio 6 e o princípio 7, porque eles têm muito a ver com o sistema de governança territorial, achei legal trazer para vocês. O princípio 6, que trata de alargar a participação. O princípio 7, promover os sistemas de governança policêntrico. Vocês podem buscar lá no material laranja que vocês receberam da aula do professor Jaime, um pouco mais a memória sobre esses princípios, certo? E aqui eu trago uma pergunta que eu gostaria novamente da participação de vocês. Imaginem que a gente falou em voz, participação, então nós estamos num espaço de construção, de aprendizagem, é muito interessante que haja participação, tudo bem? Então, eu queria lançar aqui uma pergunta para vocês, se uma ou duas pessoas puderem fazer suas contribuições, e exercitar um pouco como se organizar territorialmente para fortalecer a governança local. Como vocês imaginam que podem se organizar ali nos territórios para fim de fortalecer a governança local? Quem puder participar, interagir. Vou dar um minutinho para vocês pensarem, certo? Eu faço uma chamadinha por nome para ver quem gostaria de interagir. Patrícia Rodrigues, você gostaria de fazer algum comentário? Como você pensa que pode se organizar, assim, no seu território? Ou pode estar um exemplo também de alguma instituição ou escala, ou instância que você já participa, se participar, que fortalece a governança no seu território. Tainara Souza, Tatiana, Viviane, William. A gente tem aqui também o Luciano Abreu, o Júlio Nunes, a Joelma, o Manuel, Isabel, Camila, a Vânia. Eu gostaria da contribuição de pelo menos um de vocês, para a gente dar seguimento. O Rafael, se quiser também interagir, que está aqui na sala. O Rafael participa de muitos conselhos. Se quiser dar algum exemplo, Rafael. Sobre algum conselho, alguma instância que você participa. Boa noite, gente. Eu acho, assim, bem interessante, né, essa ideia de uma governança, porque muitas vezes a gente entende a participação política, primeiro se confunde com a questão partidária, né, como se a questão política fosse necessariamente uma questão de partidos, né, ou mesmo com a questão eleitoral,
né? De 2 em 2 anos está votando em alguém. E às vezes não se sabe nem quem, nem assim, né? Sem muita. Às vezes tem uma relação de parentesco, às vezes é porque alguém fez algum favor, né? Porque houve alguma troca, algum favorecimento de alguma forma. E o que nós estamos dizendo é que a governança ela pode ser uma prática do cotidiano, porque ela tem a ver com autonomia, com a soberania, com você tratar dos desígnios próprios seus, mas não seu no sentido individual, mas de uma coletividade que você faz parte dela. E para mim, assim, a experiência marcante que eu vivi de governança, bom, eu tenho vivido algumas experiências, né, aqui no Brasil, aqui no nosso território, mas uma das experiências que eu achei interessantíssima foi quando eu estive em Cuba, né? Uma vez eu viajei, era 2009, eu acho, era 2009, 2009, 50 anos da Revolução Cubana, né? É isso? 59, 2009, exatamente. E aí, assim, eu visitei, assim, Cuba é interessante porque é controverso, né? Colocado, mas lá é uma ditadura, né? E aí o que eu achei interessante foi que eu além de poder andar livremente pelas cidades, né, sem ninguém me vigiando, né, foi conversar muito com as pessoas simples do povo, né? E aí eu descobri que lá, quem faz a limpeza e a segurança de uma unidade de vizinhança, que geralmente é um quarteirão, às vezes não, às vezes é mais dividido, porque depende, se tem um prédio, por exemplo, muitos apartamentos, aí às vezes é um condomínio do prédio, né? Mas quem faz a limpeza e a segurança são os próprios moradores. E eles se revezam, tem uma escala, né? Então, tem uma semana que é daquele apartamento, aquela família é responsável pela limpeza daquele andar ou daquela via da rua, entendeu? Quer dizer, eles mesmos se organizaram porque eles não ficam esperando que a empresa da limpeza venha fazer a limpeza, né? Eles não ficam lá com os vigia contratando para vigiar a rua. Eles mesmos organizam as rondas, né? A ronda noturna. No caso, Cuba tem uma particularidade porque ela está a poucos quilômetros dos Estados Unidos e vive numa hostilidade, então eles têm ali uma coisa de segurança muito mais intensa, né? Como se eles estivessem lá todo tempo preparado para a guerra. Eu não vou detalhar muito isso, mas só dizer que eu achei interessante essa questão da segurança feita pelas próprias pessoas, né? Não é exatamente a polícia, são os próprios moradores. Então, quer dizer, o que é que dá segurança? E hoje nós temos um problema sério de segurança nas comunidades, né, nas cidades e também no interior, né, avançando muito essa questão da violência, né, dos casos, dos relatos, né. E o que é que dá segurança? O que dá segurança é exatamente você ter centenas de olhos, né. A segurança ela não é uma atribuição das pessoas da segurança, são os próprios moradores que vivenciam isso. Então, o que eu acho, basicamente respondendo a sua, né, trazendo essa experiência, que era a questão anterior, e tentando responder a pergunta, né, eu acho que a base para você começar uma organização, né, de governança territorial é você ter uma dimensão de que você não está sozinho, que você é parte de uma comunidade, e atua nessa comunidade, né, numa identidade de objetivos comuns, né? Quando você faz isso, veja, não é o governo que está dizendo que tem que fazer, não é porque existe uma lei que faça isso, mas porque as pessoas livremente se associam, né? Elas se encontram ali, às vezes, numa associação de moradores, às vezes num movimento social, mas às vezes é uma coisa até mais informal, né? As pessoas vão e, para resolver um problema que é comum a todas elas, né, elas conversam e procuram encontrar
os caminhos, né, juntos. E eu acho que um espírito que tem muito a ver com isso são as cooperativas, né? A lógica de um empreendimento cooperativo é essa lógica de que todo mundo ali é igual e todo mundo é sócio, né? Das perdas e ganhos, né? Dos ganhos e também quando dá certo, também quando não dá tão certo, né? Então, eu acho que o caminho tem a ver com, né, os passos, né, para encontrar, tem a ver com esses elementos aí. Muito obrigada, Rafael. Inclusive, eu fiquei aqui pensando, assim, outros exemplos, né, do que você, para complementar um pouco do que você trouxe, de espaços que não requerem muitas instituições, mas que são espaços de governança territorial, são as praças. Aqui em Fortaleza mesmo existem muitas praças que são cuidadas por moradores que estão ali no entorno da praça, porque eles entendem que cuidando daquela praça, eles estão beneficiando a toda a coletividade, estão se beneficiando, mas estão beneficiando toda a coletividade ali do entorno, e então é uma forma também de gerar ganhos, né? Você gera ganhos de paisagem, você gera ganhos de ter um espaço para passeio, enfim, vários serviços. Você gera ganho na biodiversidade local, que está ali, porque cada praça tem árvores, tem pássaros, tem micro-organismos que estão ali dentro daquele contexto. Então, você tem um esquema de muitos ganhos ali, a nível local. Então, é também um outro exemplo do que já existe, e uma forma simples de fortalecer ali a governança nos territórios. Acho que nas comunidades rurais também, outra forma de fortalecimento da governança local são as comunidades que se organizam em torno de suas igrejas, religiões, espaços de religiosidade, em que se tem um ganho muito grande, né? Porque rapidamente a comunidade está ali organizando um festejo, uma festividade, e aquilo envolve rapidamente diversos membros daquele território, e geralmente tem uma tendência de ganhos ali. Então, muito obrigado pelo exemplo, Rafael. Caso alguém mais queira responder essa pergunta, para a gente dar seguimento, pode ser? Caso não, a gente segue. Então, vamos seguir. Bem, então, como já foi colocado aqui, né, nós entendemos a governança territorial não como um espaço de governança política, isso é muito importante para ser fixado aqui na nossa construção de aprendizagem, e nós podemos entender a governança territorial sempre na perspectiva de como a comunidade, como os agentes locais ali se organizam para cuidar do seu território, para tomar decisões, resolver problemas, planejar um pouco do presente e do futuro, que é também importante ali para o território. Então, esse é o ensejo, esse é o mote de se ter uma governança a nível territorial. O território, compreendendo que o território é mais do que o lugar onde a gente mora, não é só a nossa casa, também não é só o lugar que a gente planta, que a gente colhe daquele lugar, mas ele é o conjunto que cerca o nosso espaço, certo? É o conjunto da terra, da água, da vegetação que existe ali no entorno, das relações entre as pessoas e da relação entre as pessoas e o ambiente. Vou provocar aqui vocês, certo? Quem aqui gosta, por exemplo, de um canto de um pássaro específico e que pode escutar ali perto da sua casa, do seu território? Alguém? Eu imagino que sim. Então, assim, para você ter o canto desse pássaro que você gosta, por exemplo, se ele está cantando
numa área de mata, ou numa pracinha, ou se você mora num condomínio, no jardim do seu condomínio, caso de quem mora mais nas cidades, você precisa ter um espaço, né, em que essa ave vai estar lá presenteando você com o canto. Então, para se ter esse espaço cuidado, você precisa ter algum nível de governança, de espaço que garanta a continuidade daquela árvore que atrai o passarinho, que vai lá cantar e fazer o seu dia mais feliz. Esse é um exemplo simples, assim. Então, o cuidar das pessoas, o cuidar do planeta, exige muita união, diálogo, muita conversa, muita escuta e muita responsabilidade compartilhada, certo? Não somente responsabilizar o outro, claro, tem tomadas de decisões que não dependem dos moradores daquele território, mas existem muitas tomadas de decisão e de responsabilidade que podem ser tomadas de forma coletiva ou dialogada entre instituições, entre setores e segmentos sociais. Entendendo que ninguém governa um território sozinho, aquilo de que não se deve ter somente um líder, mas sim uma coletividade que está ali forte, está fortalecida. Vou já aqui ler o comentário. Então, o primeiro passo para se ter uma governança territorial é se ter organização a nível comunitário. Juntar pessoas, então é muito simples você ter mecanismos de governança territorial, governança comunitária. Você precisa juntar pessoas, certo? Reunir pessoas. Depois, você precisa conversar e escutar. Não é só uma pessoa, entender que não é só uma pessoa que fala, que só uma pessoa tem voz, mas sim que todos têm voz e que, para que haja um diálogo, é necessário ter fala e escuta e planejamento em conjunto. Quais são as ideias que ali aqueles indivíduos reunidos têm que podem melhorar a qualidade de vida naquele território? Pode melhorar a gestão socioespacial de quem vive ali. Aqui eu vi que o Júlio Nunes colocou, eu gosto, na minha casa tem muitos, no pé de goiaba, eu acordo com o canto dos pássaros. Olha que legal. E também tem gente que gosta de ouvir o canto do corrupião no sertão. Então, vocês pensam que para vocês terem esse benefício dos pássaros que vocês gostam, vocês necessitam ter uma floresta perto, né? Algum lugar que agregue, algum ecossistema que seja cuidado. E esse cuidado, ele não depende de um indivíduo, de um ser, mas do coletivo. Então, para se ter uma boa governança, é necessário que as decisões, elas não sejam individuais, elas deixem de ser individuais, e passem a ser coletivas. Então, a coletividade é algo muito importante e necessário quando a gente fala em governança. É quando os moradores se reúnem para pensar no uso do solo, no manejo do fogo. A gente vai já chegar também nessa questão do manejo, certo? Sobre a legislação, que a gente combinou na aula anterior, que ia visualizar um pouquinho sobre a lei do manejo integrado do fogo. Não vamos visualizar de uma forma mais técnica, pois vocês vão estar tendo encontro com o pessoal do Preve Fogo para aprofundar isso, mas nós vamos conhecer, já que gerou ali uma curiosidade sobre os instrumentos existentes. Então, também é necessário ter o cuidado com os animais, com as plantações, com as instituições, com os prédios comunitários que tem. Isso é parte do que é uma governança comunitária, certo? E nesse processo, geralmente, o território ele ganha muita força e as comunidades ganham autonomia. Vocês podem pensar, por exemplo, em alguma comunidade que vocês veem, assim, no município de vocês,
Vocês falam, eles têm uma fábrica comunitária, e isso melhorou a vida, a economia de muitas pessoas que estão dentro dessa fábrica comunitária, ou eles têm, por exemplo, uma organização conjunta de apicultores, isso fortalece a cadeia da apicultura, ali, se tiver um incêndio, tem resposta mais rápida, se tiver uma perca da produção de mel, pode ter tido uma resposta diferente de outras comunidades em que os apicultores estão isolados, não estão associados, não estão organizados. Então, esse é um time do que a gente... aqui tem o Manuel. Manuel, por favor, levantou a mão. Professor, tem um exemplo aqui no município de Baretama, uma coisa louvável. Então, foi executado um projeto das casas de semente e tinha uma divergência entre os líderes comunitários lá. E a partir da casa de semente da construção onde ia ser, gerou uma polêmica. E aí o único meio que a gente conseguiu para fazer isso foi juntar os líderes religiosos, que tinha mais de uma organização lá, e fazer um conselho decidir. E o bom disso, sabe, que no final deu uma coisa ecumênica. O padre, os 6 pastores, todo mundo junto, e gerou a festa da colheita, lá na Vaz de Cima. Então, todo ano tem esse momento ecumênico com essas religiões e celebra a festa da colheita. E a partir disso, se na comunidade abriu uma via de acesso à estrada, a questão de passagem molhada, a questão do projeto do leite, que é muito forte lá, a questão de venda de semente para o governo, de silagem. Inclusive, esse ano eles fizeram uma coisa louvável, venderam silagem a preço de 30 centavos, que era 60, pela metade do preço para todo mundo, que é em grande produção. E se juntaram, mas aí quando passa esse momento, todo mundo vai para os seus cantos. É uma coisa assim que eu fiquei assim imaginando. Uma coisa assim que gerou um benefício grande. É aqui bem pertinho. Todo mundo é no seu canto, mas na hora que é para decidir os problemas, todo mundo sai junto, resolve e vai para casa. Olha só que legal essa contribuição do Manuel, né? Estava todo mundo ali meio perdido, brigando pelo seu espaço, e aí quando se reuniu, começou a se tomar decisões, e dessas primeiras decisões, os primeiros passos, se desencadearam vários outros benefícios coletivos para quem está ali no entorno. Então, isso é muito legal, né? São vários atores que se reúnem ali nos processos de organização, e depois, quando eles vão para suas casas, eles têm benefícios coletivos que são gerados da participação dessas famílias, desses agricultores, dessas lideranças que estão ali conjuntas no espaço de organização territorial, de governança. Muito obrigada, Manuel, pela contribuição. É um exemplo muito simples e complexo ao mesmo tempo, né? Que a gente tem ele falou aí de uma gama de pensamentos diferentes, de religiões diferentes, mas que no final cumpriu o objetivo que era o benefício coletivo. Então, para nós fecharmos essa discussão em torno da governança territorial, e irmos depois eu vou reservar uns 20 minutinhos para a gente visualizar um pouco do instrumento, que é a Lei 14.944, nós temos alguns pontos de fixação, de como fazer, quais possibilidades, como se organizar territorialmente, certo? Exercitar um pouco de como fazer, práticas possíveis. Uma prática possível é organizar espaços de diálogo, como o Manuel bem exemplificou, né? E esses espaços de diálogos, eles geralmente são espaços permanentes de conversa, podem ser formais ou informais, podem ser formais, por exemplo, uma associação que tem CNPJ, mas pode ser informal, que é um grupo de moradores que cuida ali da praça, mas que eles se reúnem constantemente, sempre que preciso, sempre que necessário. Pode ser uma reunião mensal na associação, um grupo de WhatsApp da comunidade, um conselho local, ou então mesmo um mutirão. Quem mora no litoral sempre visualiza que tem mutirão de limpeza da praia. É uma instância ali de governança comunitária. Então, organizar esses espaços de diálogo é um passo muito importante para como fazer a governança territorial.
No caso, por exemplo, de incêndios, a comunidade pode se reunir, dialogar sobre esse tema, sobre os aceiros, né, o que fazer, o que não fazer, convidar o IBAMA, convidar os brigadistas para entender, para partilhar os conhecimentos. É uma forma de organização de espaço de diálogo também, quando a gente trata de incêndios. Conhecer o território é um segundo passo, certo? E quando eu falo conhecer o território, não é só a nossa casa, não é só o nosso espaço, a nossa sala, a nossa cozinha, o nosso local de produção, mas tentar conhecer, identificar ali quais são as áreas de vegetação que são importantes, que geram serviços para a nossa comunidade, para o nosso entorno, quais são os riachos, os açudes que são importantes para o território, onde é que tem risco de fogo, onde tem mais risco de fogo, que a comunidade pode ali gerar um alerta de monitoramento, conversar com os órgãos ambientais sobre aquela área, até mesmo identificar para que, se houver alguma situação de emergência, a comunidade possa responder de forma mais rápida, tendo um olhar mais atencioso para aquele local, onde moram famílias, onde passam estradas, porque às vezes, por exemplo, tem uma situação de emergência em uma comunidade rural e existe uma casa de uma família que é muito mais afastada. Então, é muito importante que se tenha o conhecimento do território, e esse conhecimento ele é gerado de forma coletiva, para que a comunidade possa dar um alerta, por exemplo, à Defesa Civil de que existe uma família em um determinado local que precisa de ajuda. Então, são diferentes mecanismos de resposta. A definição de papéis e responsabilidades, já que, por exemplo, quando a instância de governança reúne diferentes instituições, por exemplo, ela reúne diferentes papéis, diferentes atores e diferentes formas de poder contribuir, certo? Por exemplo, existem grupos que podem contribuir com a produção sustentável de alimentos, dentro de um comitê, de um órgão mais amplo. A brigada comunitária, se existir, ela pode acompanhar os focos de calor, instruir, pedir ajuda, emergência, assim, aquele território, fortalecer nesse sentido. Se você tem um grupo de jovens que pode fazer ajudar ali na comunicação local, são exemplos de como fazer essas instâncias funcionarem, né? Fortalecer ali a comunidade. Estou citando alguns exemplos assim. Criar regras, acordos comunitários, acordos de convivência ali da comunidade, tá? Estabelecer essas regras depois de organizar o grupo, é muito legal ter os combinados. Não sei se é a palavra regras, mas talvez os combinados ali da comunidade, que podem ser escritas em ata, ou registrada num caderno, ou feita ali num mural, coletivamente, está na associação, pode escrever numa cartolina e fazer ali aquelas regras do que pode, do que não pode, quais são os combinados ali para aquele grupo, a fim de fortalecer a governança local. Por exemplo, uma regra que pode ser criada no grupo, naquele território, é que as áreas de nascentes e as matas ciliares ali em torno do rio tal, que tem na comunidade, elas não podem ser queimadas ou desmatadas. Então, esse é um acordo comunitário, que tem ali uma regra, um combinado, certo? Por exemplo, cuidado no uso de fogo, não pode fazer uso do fogo sem reunir a comunidade, ou reunir os órgãos ambientais competentes, é outro combinado que pode ser feito como instrumento de governança nos territórios. Ou então, que vai haver um mutirão e cada mutirão, sei lá, 10 famílias daquela comunidade deve estar presente no mutirão. Esse pode ser um combinado também. Então, são várias formas de combinados, de acordos que dão mais legitimidade a essas decisões e ajudam a comunidade a ser reconhecida, tanto por órgãos públicos, mas ser reconhecida realmente como um grupo organizado. Então, por exemplo, quem cuida da praça tem lá um combinado de que cada semana uma família
água às plantas. Esse é um combinado que está escrito, que está entendido, e dá mais segurança, mais legitimidade àquele grupo, certo? E o fortalecimento de parcerias, entendendo que nenhum território, nenhuma comunidade, nenhuma associação local atua sozinha, nenhum grupo atua sozinho, e que as comunidades, elas devem sempre buscar parcerias. E essas parcerias podem ser com prefeituras, com os órgãos ambientais, com as universidades, com as ONGs, com estudantes, com escolas, com as brigadas regionais de prevenção a incêndio, enfim, com diversos órgãos e pessoas, indivíduos, instituições, que busquem trazer ali para aquele grupo capacitações, diálogos, rodas de conversas, às vezes doação de equipamento, porque tem um grupo, vamos supor que tem 2 associações no mesmo município, e uma tem um liquidificador sobrando ali do seu grupo de produção de alimentos, enquanto a outra vizinha está precisando de um liquidificador e não tem dinheiro para comprar no momento. Então, se essas 2 comunidades, elas têm diálogo, elas têm escuta, elas têm espaços, uma pode doar para a outra, ceder para a outra, emprestar, ou então vender para pagamento posterior. É uma forma de sanar, de trazer soluções práticas que fortalecem todo o entorno, né? Então, dentro dessa perspectiva de fortalecer parcerias, também é importante para se ter, por exemplo, acesso a programas, a editais, quem vende aí para o PAA, para o PENAI, né? É sempre importante estar em grupo, para estar atento, para estar sabendo o que é que está acontecendo, e se incluir dentro desses processos. Quando você está sozinho, é muito mais difícil. E, por fim, aprender sempre, estar sempre aberto a novos conhecimentos. Por isso é importante estar aberto a escutar o outro, até mesmo quando você não concorda com o outro, né? É importante escutar, trazendo aí mais uma vez o exemplo que o Manuel deu. Tinham grupos que não concordavam com a religião do outro, mas eles souberam abrir espaço para a escuta, e isso desencadeou um evento que beneficia toda a comunidade. Então, deixou de ser uma questão individual e passa a ser algo que agrega no coletivo, certo? E esse aprender é sempre questionar também, não só ouvir, mas buscar espaços de diálogo no grupo, fazendo avaliações. Quando você faz, por exemplo, um evento, uma reunião, ou alguma ação ali no território, é buscar questionar o que é que funcionou bem, ou o que não funcionou, o que é que precisa melhorar se não funcionou. Como foi, por exemplo, o comportamento do clima esse ano? Teve alteração? Será que a gente pode dialogar com algum órgão que tem mais competência sobre essa questão do clima, que pode nos ensinar algo? Então, a gente está sempre buscando essa aprendizagem. E quais são as novas ideias que podem ser testadas ali na comunidade? Esse deve ser um exercício constante, quando a gente fala de governança, certo? Porque ele permite aprender a ajustar, e é o que torna o território mais adaptativo, mais resiliente, capaz de resistir, de se recuperar de forma mais rápida e continuar a ser um território que inclui, certo? Então, finalizamos aqui nossa apresentação sobre governança, e temos só um último slide, eu vou deixar aqui para que vocês conheçam, conforme combinado. Existe a Lei 14.944, mas antes de passar para a lei, eu queria saber se vocês têm algum comentário sobre esse ponto da governança territorial, alguma contribuição, comentário que vocês queiram colocar aqui. Alguma impressão, se vocês acham que é fácil, difícil. Pode falar, Manuel. Professora, a partir desse exemplo nessa comunidade, lá na Vaso de Cima, percebeu-se que teve muita dificuldade político
fazer corrente política lá. Ou seja, houve assim, uma certa dificuldade, inclusive para a gestora local, ela constantemente é cobrada na manutenção dos equipamentos lá e da acessibilidade. Parte do recurso praticamente é destinado para lá, porque quando não agrada, ela, praticamente o povo fecha e não é só não é só uma pessoa, é 200, vezes até 300 pessoas na festa ecumênica e nas reuniões, e vão para cima, independente de qualquer lado, praticamente sai a base da cana, saiu toda de lá. Então a prefeita lá praticamente se desdobra no setor de Pirangia lá. É uma cobrança bem permanente, viu? Então, é um exemplo de que é independente de ser governo ou não, né? A governança territorial ela não significa governo, não significa um político específico, como o Manuel bem citou, porque inclusive são cargos transitórios, mas sim uma forma de organização social para trazer benefícios para o local, né? Então, fixando sempre isso. Com essa contribuição do Manuel, a comunidade está organizada em busca de melhorias, ou mesmo de respostas, né? Não está em busca de respostas, mas sim da construção de respostas, porque, independente do governo, eles estão sempre buscando respostas, estão sempre fazendo acontecer, criando instrumentos ali a nível local. Então, eles já têm esse espaço organizado de diálogo, eles buscam esse conhecimento do território, né? Eles buscam esse fortalecimento de parcerias. Então, esse é um exemplo prático do como fazer. Mais alguém? Então, gente, eu vou passar rapidinho. Eu acho que o pessoal do Preve Fogo vai trazer isso daqui para vocês também, né? Mas na aula passada a gente mencionou, eu mostrei para vocês o livreto do guia prático lá do manejo integrado do fogo, e nós fizemos a descoberta conjunta com esse processo de aprendizagem, né, de que já existe a lei 14.944, que é uma lei de 2024, que ela cria o Sistema Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Eu vou compartilhar aqui a lei com vocês, e vou também deixar disponível esse material aqui. Então, já existe essa lei, que ela institui a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, e ela gera alterações em algumas outras leis, né, já que antes desse marco jurídico, desse marco legal, na verdade, não era permitido, sob nenhuma hipótese, questões relacionadas ao fogo, mesmo para controle e produção. Me corrija aqui a pessoa do Preve Fogo que está na sala, se eu estiver errada, mas essa lei, ela altera, né, claro que com responsabilidade, com copartes, com o envolvimento de outros órgãos, esse marco legal. Então, vocês podem visualizar ela. Eu vou deixar ela para vocês, mas eu extraí um trechinho do que está lá de apresentação da lei no site do governo federal e do que é o manejo integrado do fogo, certo? No site do governo federal, eles apresentam o manejo integrado do fogo como um modelo de planejamento e gestão que associa aspectos ecológicos, culturais, socioeconômicos e técnicos na execução, na integração, no monitoramento, na avaliação e na adaptação de ações relacionadas com o uso de com o uso de queimas prescritas e controladas, e a prevenção e o combate aos incêndios florestais, com vistas à redução das emissões de material particulado e gases do efeito estufa, a conservação da biodiversidade e a redução da severidade dos incêndios florestais, respeitando o uso tradicional e adaptativo do fogo. Então, ela reconhece essas práticas de manejo
e também cria um marco legal de regulamentação sobre essas práticas, considerando os aspectos culturais, os aspectos ecológicos e as práticas em manejo do fogo, certo? Então, vou deixar aqui com vocês, vou estar passando para o Rafael essa lei. Vou deixar também aqui com vocês não estou conseguindo aqui interromper, deixa eu tentar interromper o compartilhamento. Vou deixar aqui com vocês um outro material, que é um vídeo, que eu encontrei uma reportagem muito legal, que a gente não vai conseguir assistir aqui, mas é uma reportagem da TV Senado, que vai tratar sobre essa lei, que vai tratar sobre o manejo integrado do fogo. Então, caso vocês tenham curiosidade aí, antecipando a partilha e a aprendizagem dos colegas que vão estar aqui do Preve Fogo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês, da TV Senado, que vai... Entenda o que é o manejo integrado do fogo assistindo a entrevista que começa agora. Então, vocês vão assistir em casa, quem tiver interesse, a entrevista. Vou deixar agora aqui no chat com vocês, certo? Estou deixando aqui no chat. Então, é muito interessante que vocês possam também conhecer essa lei, né? Já que ela trata aí, traz algumas diretrizes centrais, que são o planejamento participativo, a integração de saberes na questão da prática do manejo do fogo, traz também como diretrizes a regulamentação de brigadas comunitárias, fortalecimento de respostas a nível local, ali da governança territorial, relacionadas a incêndios, a prática de prevenção, que é um ponto muito importante, educação ambiental, né, porque o ideal é que os incêndios não ocorram, e para isso deve haver toda uma prática de prevenção, então é um ponto muito importante, muito legal, que essa política trata também, de que haja prevenção, já que no cenário ideal não aconteceriam queimadas prejudiciais para aquela comunidade. E o respeito às práticas culturais e ecológicas. Então, essa lei, ela reconhece também as práticas do uso do fogo nos territórios e considera os aspectos socioculturais de quem vive ali naquele entorno, certo? Então, para quem tiver curiosidade, assistam esse vídeo que eu coloquei no chat, deem uma olhada na lei, escrevam, anotem perguntas para quando o pessoal do Preve Fogo tiver com vocês, possam dar respostas, já que eles têm um amplo conhecimento sobre essa legislação, tá certo? Então, fazendo considerações finais, assim, antes de passar para o Rafael, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, ao IJET, por esse momento, por esse espaço, e deixar para vocês como mensagem, né, assim, de que a governança comunitária, a governança territorial, ela é um caminho que leva ao cuidado, ela é um caminho que leva a benefícios coletivos, certo? E ela é um caminho que leva ao não estar sozinho. E ao não estar sozinho, você tende a estar inserido em dinâmicas sociais em que beneficiam todo o seu entorno, toda a sua família, todo o seu grupo, inclusive pode beneficiar as futuras gerações, seus filhos, netos, sobrinhos, familiares que estão por vir. Então, essa também é uma contribuição muito importante quando você tem no presente instrumentos de governança territorial. Muito obrigada, Rafael, eu te devolvo aqui.
Beleza, gente. Ô, Regina, muito obrigado aí, parabéns pela sua aula mais uma vez, né? Sempre uma entrega de muita qualidade, né? Muito conteúdo, muito conhecimento. Agradeço a vocês todos também que permaneceram. Como entrou algumas pessoas, eu vou passar novamente a instrução sobre a recuperação das aulas. Antes, vou saber se alguém tem algum comentário, algumas pessoas já escreveram no chat, pode ficar à vontade se quiser também falar, né? Nós ainda espero que a gente faça uma avaliação ao final do curso, né, sobre talvez um formulário, né, o que que vocês acharam, o que poderia melhorar, mas se alguém quiser falar alguma coisa, também fica à vontade. Ok? Tem. Então, feedbacks bem interessantes aí no chat, Regina. Já te passei. Sim, tô olhando. Você depois. Tô olhando. Beleza. Então, assim, agradecer, né, mais uma vez, então, o acompanhamento de vocês.